Muito bem, no programa Expediente de hoje nós estamos recebendo o vereador Paulo Landes, ele que assumiu no lugar do vereador Sandro Benites, que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde. Vai falar sobre a atuação dele aqui na Câmara Municipal, desde que assumiu o mandato no ano passado, além de projetos em benefício da população de Campo Grande. O programa Expediente está sendo transmitido pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também pela TV Cultura, TV aberta 4.2. Você pode acompanhar essa entrevista do vereador Paulo Landes, que nós já começamos agradecendo a presença dele conosco aqui no programa, vereador, para a gente falar um pouquinho do seu trabalho relacionado a atendimento da população de Campo Grande. Bom dia, vereador. Primeiramente, eu quero poder agradecer, pelo convite de estarmos aqui hoje nessa entrevista, poder desejar um bom dia a todos os munícipes da nossa querida capital morena. Muito bem, como é que o senhor tem analisado a atuação do senhor como vereador de Campo Grande e também esses primeiros momentos de atuação na Câmara Municipal de Campo Grande? É de uma tamanha responsabilidade, Estar aqui não é brincar de política e também não é vir fazer politicagem. Eu que hoje faço parte da comissão da CCJ, vejo a tamanha importância do que é ter e ser um vereador com seriedade para poder fazer o bem da população. Eu acredito que eu tenho tido um bom mandato, escutando as pessoas, trazendo de fora para dentro, porque não adianta eu tocar o meu mandato e eu achar o que eu devo ou não fazer sobre leis ou algo parecido. É você ir lá na ponta, escutar a população, ver o que há de bom e trazer para dentro da Câmara para poder discutir, transformando em leis. A gente sabe que a Câmara Municipal é uma caixa de ressonância da população, Tudo cai aqui, até porque o senhor está na linha de frente, é o primeiro a ouvir a reclamação da população de 1 milhão de pessoas e o senhor é um dos 29 vereadores aqui de Campo Grande. Como é que mexe isso com a cabeça do senhor? Então, uma coisa que eu aprendi quando eu estive desse outro lado, porque eu sempre fui muito atuante do lado de lá, com a população, de cobrar os meus representantes. Hoje eu estou desse outro lado e exatamente como você falou, é uma tamanha responsabilidade de uma capital de 1 milhão de habitantes. Só que uma outra coisa que eu passei a entender, que nem tudo nós conseguimos resolver. Nem tudo do que é bom para mim é bom para o outro. E às vezes o que é bom para um todo não é certo, não é correto, não está na lei. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade talvez de entender isso daí. Mas é entender sobre a lei, é não ceder pressões por muitas vezes, porque quando você cede pressões, talvez ali você mete o pé pelas mãos e ali você não faz o que é correto. A gente sabe que o vereador, nem a Câmara Municipal, tem a caneta do Poder Executivo. Exatamente. Então, aquilo que o senhor chegou aqui e pensou, vou fazer isso, não acaba frustrando um pouquinho, o senhor não conseguiu realizar, ou a população passa a entender a partir da explicação que o senhor dá? Sim, é igual sobre a questão do que aconteceu sobre a votação do salário do aumento da prefeita, é você poder trazer a clareza do porquê daquele voto. Eu votei contra, mas quem votou a favor não votou a favor pelo salário da prefeita. É isso que às vezes a população talvez não entende, depois sai lá, vereadores, aprova o salário da prefeita, sabendo da forma econômica como se encontra Campo Grande. Então, aí eu fui para as redes sociais e expliquei, olha, mesmo que eu votei contra o aumento do salário da prefeita, quem dos meus colegas votaram a favor, não votaram a favor pelo aumento dela, mas sim pelas categorias que é ligado ao salário da prefeita. Então isso é muito importante, porque às vezes, como a internet acaba sendo a terra de ninguém e você é atacado por muitas vezes, eu mesmo sofro vários ataques nos meus directs. Mas eu vou lá, eu respondo, às vezes as pessoas acham que é a minha assessoria, eu sempre falo para eles, não, eu que quero responder, vou lá, respondo com calma e assim a gente vai tocando o mandato. Quer dizer, hoje o pensamento do vereador tem que ser coletivamente, não? Com toda certeza, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Então, aqui nós temos um excelente presidente, aqui na Câmara de Vereadores, que é o Carlão. Ele sempre nos orienta, eu que
cheguei há pouco, então assim, o presidente sempre me orientou, olha, você vai por aqui, você não faz assim, faz desse jeito. Então eu sempre fui aquela pessoa, desde sempre, de aprender a escutar e receber conselhos e ali tocar o mandato de uma forma correta. E é uma forma correta, né, de tocar o mandato lógico que é difícil a gente não cometer erros, né? Exatamente. Mas se puder acertar 80% já é um bom negócio, né? E é uma coisa que eu sempre tenho comigo. Quem escuta mais erra muito menos. É verdade. É melhor escutar para depois falar, não, Exatamente. vereador? E que balanço que o senhor faz nesse primeiro momento dos projetos que o senhor tem apresentado, aquilo que o senhor pensa em apresentar ainda em favor da população de Campo Grande? Olha, uma outra coisa que eu tenho aprendido juntamente com a minha assessoria eu não tenho que ficar fazendo um monte de projetos para falar, olha, o vereador aprovou tal. E às vezes eu tenho que pensar o seguinte, o que é benéfico para a população? Então, como eu estou na CCJ, eu colaboro principalmente ali, quando nós lemos os projetos e coopera exatamente. Se o projeto é bom, a gente toca e ali ajuda o nobre colega no que também possa ser acrescentado. Então, eu já vim com essa mentalidade. Eu não tenho que ir lá a cada uma semana apresentando o projeto. Vou mudar a rua. Não, eu tenho que saber o que é um coletivo para a população. Igual quando aprovamos o dia do otimizado. Eu nem imaginava o que era a vida que essas pessoas levam. É o sofrimento, hein? Exatamente. Quando eles vieram até o nosso gabinete e explicaram a situação, eu falei assim, meu Deus, como que eu não enxerguei isso? E eu falo isso não é só como parlamentar, não. Eu falo como pessoa. Eu imagino o constrangimento que essas pessoas passam, né? Deus que me livre se cabe estourando uma bolsa, o constrangimento. E quando eles nos procuraram para poder falar, vereador, nós não temos banheiros adequados. E é tão simples. E é muito simples essa questão do que eles precisam. Então, eu tenho que fazer aquilo que a população precisa. Eu não tenho que só ir ali e ir fazendo esse monte de lei que no final não vai servir nem para mim e nem para a população, e ainda eu acabo perdendo o meu tempo daquilo que seria importante para a nossa capital. O senhor tem ideia de qual que é a bandeira principal que o senhor gostaria de defender aqui na Câmara? O senhor já tem lutado por aquilo que o senhor definiu e falou, não, eu vou trabalhar em cima dessa proposta, que essa proposta vai atender a grande maioria da população? Eu lembro que no meu primeiro dia que eu tomei posse aqui na Câmara, eu falei que eu não gostaria de ser rotulado, que eu gostaria de ser o vereador de todas as categorias quando chegasse aqui para poder aprovar e entender e ouvir essas categorias. Mas não tem como eu poder fugir, né, daquilo que me fez chegar até aqui, né? O que me fez chegar aqui foi o social. Desde os meus pais, a minha mãe, eu tenho um irmão que também foi seguindo, né, essa caminhada, e eu também. Então, o social é o que pulsa o meu coração, é o que queima, é o que arde, né? E também a parte do esporte, porque eu sou professor e acaba sendo a educação. Então, eu sou professor de educação física e depois, né, eu fiz a minha pós-graduação em questão sobre gestão, e aí, então não tem como eu não abraçar essas três categorias e trazer aqui no peito comigo, que seria o social, o esporte e a educação. Até porque o esporte é o caminho para o social, não, vereador? Sem sombra de dúvidas. E vou além. Vereador Paulo, que já sofri muito com depressão, que já sofri com ansiedade e tentativa de suicídio contra a minha própria vida, vejo que através do esporte, o esporte não é só um jogo coletivo, o esporte te traz vida. E é isso que eu tive comigo. Por mais que eu sou formado na área da educação física, eu não era de praticar esporte. E eu me lembro que quando eu fui até os profissionais, o psiquiatra, o psicólogo, foi quando eles me receitaram, vai fazer caminhada, vai para academia, e isso acabou me trazendo vida. Então o esporte é muito além do que eu ir ali numa questão coletiva, de jogar uma bola, um vôlei ou algo parecido. O esporte te traz vida, e isso acaba por muitas vezes, quando você acaba tendo muito mais vida, quando você acaba sendo curado desses tipos de doença, você desafoga a saúde. Então, é uma cadeia, né, na verdade. Agora, o esporte, ela é fundamental, né, em todos os sentidos. Né? Para quem pratica, é muito legal. Para quem tem algum tipo de problema de depressão, ela ajuda muito. E nessa área aí do esporte, o que o senhor pensa com relação a ajudar mais ainda para trazer, por exemplo, as crianças para dentro do esporte? Ontem eu recebi uma supervisora lá de Ayanduí, né? Nós tivemos há 2 finais de semana conhecendo exatamente lá
a alguns assentamentos de Ayanduí, e aí ela veio e falou assim: vereador, nós precisamos, e eu não tinha essa noção, que quanto mais rural, as pessoas acabam sendo muito mais dependentes do álcool. Porque não tem, e não estou falando dos adultos não, ela veio e trouxe falando que é sobre as crianças, os adolescentes de lá, que estão acabando com o tempo ocioso, né? E eu prometi para ela que nós começaremos lá em Ayanduí, conversando com o diretor da escola e levando o projeto para poder trazer essas crianças aos finais de semana para dentro das escolas. Seria uma política do esporte, tanto para os bairros de Campo Grande, como o Ayanduí fica praticamente aqui pertinho de Campo Grande, é distrito de Campo Grande, e a gente sabe da importância que ela tem para a cidade. Exatamente. Eu, meu irmão, nós temos alguns, né, cuidamos de alguns times de futebol, incentivando, seja os jovens, eu tenho mesmo ex-alunos, né, que eu incentivo eles no esporte, principalmente em tudo que eles precisam. Sou um incentivador do esporte de Campo Grande. Agora, o senhor tem percorrido muitos bairros da capital, inclusive fala-se muito e atendido no seu gabinete, a população que o senhor ouve lá nos bairros, traz para dentro da Câmara. Isso tem sido importante para o trabalho que o senhor realiza aqui dentro do município? Muito, porque eu sempre falo, e eu deixei muito claro, sabe, para a minha equipe, não importa quem veio na porta do meu gabinete. Se ele veio é porque ele precisa falar comigo. Não é para dispensar ninguém. Então, assim, aqui na Câmara nós atendemos todos. E hoje eu tenho um projeto eu tenho vários projetos, mas esse projeto em especial chamado Café com o Verê, né? Então, eu estou olhando aqui, Café com o Verê, falei, mas será que não está faltando vereador aqui? Mas é a forma de chegar na população. Exatamente. Né? Mais intimista, né? É um projeto que virou um sucesso, a população tem pedido para o vereador ir lá tomar um cafezinho, então eu mesmo levo, eu até falo que o convite é por eles, mas o café é por minha conta, né? Então eu levo o cafezinho, sento lá, pego todas as demandas, porque isso vai trazendo voz, e eu ainda até brinquei com a minha equipe, né? A equipe falou assim, ó, não, vereador, vamos comprar xícaras, pizzas. Eu falei, eu não quero, leva aquele copo, eu quero copo americano, porque era esse copo que eu tomava quando... O copo americano. Exatamente isso. Então, isso tem surtido muito efeito, porque você vai lá, você escuta, porque as pessoas ainda, infelizmente, tem aquela... da onde que um vereador vai vir aqui na minha casa? Então, assim, por mais que eu sou vereador, eu venho de uma família humilde e continuo, porque a minha mãe mesmo mora na periferia de Campo Grande, mora ali no bairro Los Angeles, então, assim, a minha raiz continua a mesma, não é porque eu se tornei vereador que eu preciso mudar, né? Então, esse Café com o Verê tem sido um maior sucesso e tem dado resultado, porque eu pego as demandas ali da casa da Dona Maria, do seu José, e levo até as secretarias competentes. Até porque quando a população vê um vereador na casa de um popular, de uma pessoa do bairro, é diferente, não? Acho que eles acabam se abrindo mais. Muito mais, porque eles se sentem à vontade. Porque eu entrei, como diz o outro, eu entrei no campo deles. Né? Então, assim, eu prometi para mim mesmo que eu não queria ser um vereador de Copa do Mundo. Ou, não, vereador não, um político de Copa do Mundo. Só em 4 anos, quando tem a mania da população falar. Falei, não, eu preciso ser esse vereador atuante. Eu preciso carregar o legado do meu pai, do meu finado pai e da minha mãe, que sempre escutaram e fizeram pelas pessoas. E é exatamente isso que tem me motivado. Então, eu não preciso formar um personagem. Esse vereador que está aqui é o vereador que vão encontrar também, principalmente no projeto do Café com o Verê. O objetivo está sendo concretizado com esse Café com o Verê? Sim, porque o que a gente faz? Eu vou lá, busco as demandas, levo na secretaria, depois eu mesmo volto lá. Para saber se foi ou não, se está demorando, eu já peço para a equipe já sondar e já entrar em contato. Porque não adianta eu ir lá, fazer toda uma mídia, tomar o café, mostrar. Algumas pessoas vão criticar, falar, quer mostrar que é humilde ou algo parecido. Mas, de qualquer forma, do que você fizer, as pessoas vão criticar, seja positivo ou negativo, alguém vai falar alguma coisa. Então, não adianta eu só ir fazer mídia, eu preciso mostrar o resultado disso. Então, tem surtido muito efeito nesse sentido, que eu falei, eu sempre falo o seguinte, não adianta nós irmos, tirarmos foto, fazermos todo um vídeo bonito e emocionante se nós não mostrarmos o resultado. E é isso que eu coloco como pauta, principalmente para mim. E isso é importante até porque o senhor defende um diálogo entre o Legislativo e o Executivo. E isso está, a partir do momento que o senhor leva uma demanda da população, o Executivo tem por obrigação atender, não? Sim, porque assim, o que eu sempre deixo muito claro. Esse projeto não é só para mostrar que o vereador é bom, não. Esse é a nossa obrigação.
É a obrigação do poder público de atender a população, porque eles pagam os seus impostos, né? Só que nós sabemos que um sistema, se a pessoa por muitas vezes não tiver quem vai lutar por eles lá, acaba passando e por aí vai. Então, eu quero sempre poder trazer a voz. E tem dado muito certo essa questão do vereador no legislativo, a população juntamente com o executivo. Pelo que o senhor está falando, o senhor anda muito por Campo Grande. Como é que tem sido a repercussão da atuação da prefeita aqui em Campo Grande, já que ela assumiu um mandato do Marquinhos Trade? O que acontece? Campo Grande viveu um tempo de chuva, eu tenho 35 anos. Eu nunca vi tanta chuva como aconteceu nesse ano em Campo Grande, né? Então, assim, Campo Grande não tinha essa questão estrutural, acho que cidade alguma, mas graças a Deus que nós não vivenciamos uma tragédia. A prefeita, ela esperou, ela pegou um mandato totalmente já caminhando, então já tinha os seus recursos para o que tinha que ir, então virou-se o ano. Hoje eu posso dizer, eu não acredito que a prefeita Adriane Lopes atuou nesses um ano. Para mim, a prefeita Adriane Lopes começou a atuar a partir de janeiro, que é onde se renova contrato, que é onde ela mudou-se o governo, que é onde ela pode ali, principalmente, ontem ela esteve com a ministra Simone Tebet, buscando recursos para Campo Grande. Então, acredito que ela tem tocado agora essa gestão nesses meses, nesses 5 primeiros meses do ano, muito bem. Tem um diálogo muito bom com o nosso governador Eduardo Riedel. Então, assim, a prefeita, ela vai conseguir mostrar, na verdade, ela já tem mostrado para o que veio, e o que eu tenho escutado da população nós sabemos do que aconteceu em Campo Grande, mas nós temos acreditado muito no mandato dela. O ex-governador Reinaldo Azambuja teve uma atuação bem constante aqui com a Câmara Municipal, atendendo a reivindicação dos vereadores, da Prefeitura. Como é que tem sido a atuação do governador Riedel com relação à Prefeita e à Câmara Municipal? Tem sido boa e além, na verdade, né? Ele manteve e quando se tornou mesmo governador, ele tem tido um diálogo perfeito. Eu, que no primeiro turno não estive com ele, mas no segundo turno, eu, vereador Paulo, hoje vereador, mas antes apenas mais um, né, na sociedade, eu passei a ler o currículo dele. Eu falei, cara, eu vou dar uma oportunidade para vou dar o meu voto de confiança, e ele não tem me decepcionado. E eu acredito que se eu tenho pensado assim, que sou um pouco distante, quem está perto tem tido orgulho do governador Eduardo Riedel. Para a gente encerrar a nossa conversa, está boa? Sim. Está vendo como está calmo? O senhor já está calmo também, beleza? Deslanchou. Com relação à comissão que o senhor faz parte da proteção do direito das crianças e do adolescente, a gente sabe que a Justiça já autorizou a criação de mais 3 conselhos tutelares em Campo Grande. Sim. Como é que o senhor enxerga esse problema com relação à atuação da comissão e também dos problemas de violência que ocorreram recentemente? Olha, o que eu penso é o seguinte, adianta criar mais 3 conselhos se não tiver estrutura? Adianta criar mais 3 conselhos se o que já estão não pensar de uma forma de poder resolver, resolutiva? É isso que eu sempre penso. Sempre assim penso. Se for para abrir, mas para daqui a pouco já começarem a falar, mas não tem estrutura, mas não conseguiu atender algo parecido, não adianta. Campo Grande tem estrutura para caminhar todos, seja na questão dos conselheiros, seja sobre a prefeitura, a Câmara de Vereadores, que tem um fiozinho solto, que é o que acaba acontecendo sobre a questão da Eloá. Da criança que... Sofia, não é? Da Sofia, desculpa. Eloá era outra já. Sobre o caso da Sofia. A criança, ela foi até o médico, ela foi espancada. Então, assim, ó, se pega já ali no começo... Passou por muita gente, né, vereador? Então, não tem nenhuma desculpa, né? Eu sou a favor, sim. Se for para atender com qualidade a população, perfeito. Se for para ter estrutura, perfeito. Agora, se continuar abrindo, mas esses fios soltos continuar, não adianta de absolutamente de nada. Porque essa criança poderia ter sido salva. Houve uma negligência e a justiça está aí para poder falar aonde está esse fiozinho solto, mas eu sou totalmente a favor. Agora tivemos aqui uma audiência através do vereador Pape, né? Trouxe aqui a senadora Damares, que ela é um exemplo, aquela mulher é um exemplo de luta constante, tem muito a se aprender com ela, e a gente vai seguindo o mesmo
passo que ela. Muito bem, eu conversei com o vereador Paulo Landes aqui no programa Expediente, ele que está falando um pouquinho do trabalho que ele realiza em Campo Grande, e boa sorte aí para esses próximos anos e que o trabalho que o senhor pretende realizar seja concretizado. Obrigado pela entrevista, vereador. Eu que agradeço mais uma vez aqui a todo mundo aqui da TV Câmara. Deus abençoe, uma terça-feira abençoada a cada um dos nossos munícipes da nossa querida capital morena.